8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo de número 12, versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos fale poderosamente nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, estamos agora diante da Tua palavra e abrimos o nosso coração e te pedimos, ó Deus, uma iluminação poderosa do Senhor, que nos faça compreender verdades profundas aqui, ó Deus, nos textos que nós já lemos, nos que nós ainda vamos ler. Doce Espírito de Deus, nós temos dependência total do Senhor, para que possamos compreender as Tuas verdades. Elas são muito profundas, muito elevadas, e elas são alimento para a nossa fé, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Então eu te peço, Senhor, toca no nosso entendimento nesta noite e dá-nos a revelação da Tua verdade. Que o Senhor encontre nesse lugar pessoas humildes e quebrantadas, prontas para receber a Tua palavra. E nisso o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, senta no seu lugar. Aleluia. Muito bem. Nós vamos refletir um pouquinho nessa afirmação que o Senhor Jesus nos faz. Capítulo 8, versículo 12, quando Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Queria absoluto silêncio agora, que você me desse sua atenção, por favor. A palavra do Senhor, irmãos, ela mostra Jesus alcançando muitas pessoas no ministério terreno dele, e ele fez algumas coisas assim muito impressionantes, que realmente impressionaram quem estava ali na hora e assistiu. Se a gente que só lê o texto 2000 anos depois já se impressiona, imagina quem estava lá e foi testemunha ocular. Então, a palavra de Deus fala de momentos em que ele ressuscitou mortos, em que ele expeliu legiões de demônios, em que ele levantou paralíticos de nascença, curou cegos de nascença, ele dominou a força e a fúria de tempestades. Milagres assim, extraordinários. Mas tem um texto que me chama muita atenção no capítulo 12, que a gente não vai ler, mas se os irmãos quiserem podem expor aqui na frente. O capítulo 12, versículo 37 de João, o relato do evangelista diz que, embora em alguns lugares Jesus tivesse feito muitos milagres, ainda assim, eles não criam nele. Eles não criam nele. Então, o que mostra para a gente que havia momentos em que Jesus manifestava o seu poder que era próprio dele, da pessoa dele, coisa que estava no alcance dele operar, realizar, e coisa que é tão impressionante para o ser humano, porque está tão fora do nosso limite, dos nossos recursos. Embora elas ficassem impressionadas com os milagres, aquelas manifestações não produziam salvação. Eram demonstrações que conseguiam alcançar o intelecto das pessoas ao ponto de deixá-las admiradas. Mas elas não se abriram para que, através daquelas manifestações, pudesse ocorrer na vida delas a obra mais importante que Jesus pode fazer na vida de um ser humano, que é salvar a sua alma de uma condenação eterna. Do que nos adianta Ele nos curar de todas as doenças físicas, deixar o nosso corpo completamente sarado e cheio de saúde, vigor e energia. Mas dia menos dia, esse corpo vai voltar à sepultura. Então é importante ter um corpo curado, sem dúvida nenhuma. E Ele tem interesse em curar, sem dúvida nenhuma. Mas mais importante do que curar o corpo é ter uma alma curada. E o que adoece uma alma é o apego ao pecado, às coisas que Deus reprova. É uma visão de mundo onde a gente aprova o que Deus reprova. É um conceito de vida onde a gente chama de bom aquilo que Deus chama de ruim. Onde a gente chama de ruim aquilo que Jesus chama de bom. A inversão de valores. Esse é o grande problema da sociedade. É o grande problema que deixa o mundo do jeito que o mundo está. O caráter do homem produziu essas circunstâncias nas relações humanas
por conta disso, dessa inversão de valores, de concordar com coisas que Deus abomina, de aceitar na sua vida, nas suas práticas, na sua conduta, coisas que jamais deveria aceitar. Sendo uma espécie feita à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos concordar com Deus em tudo, porque Ele sabe tudo, porque Ele é o Deus da plena sabedoria, porque Ele discerne precisamente todas as coisas. Quando Ele fala isso aqui não presta, é porque não presta mesmo. Não precisa investigar, não. Se Ele falou, pode colocar as duas mãos no fogo e os dois pés, se for preciso. Porque Deus não falha. Ele não falha no seu comportamento, na sua conduta, e Ele não falha na sua avaliação das coisas. O que Ele diz que é perverso, é perverso. Talvez em alguma fase da nossa vida nós ainda não temos vivência suficiente para concordar com Deus e dizer, mas sinceramente, eu até vou obedecer porque está na Bíblia, mas eu, de mim mesmo, eu não consigo ver tanta malícia nisso não. Mas quando for esse o caso, deixa a sua interpretação, a sua visão à parte e dê preferência à visão do Todo-Poderoso. Porque Ele é o ancião de dias. O que significa isso? Ele tem vivência, Ele tem experiência. Ele não fala em tese, Ele fala em conhecimento de causa. Em todo e qualquer assunto. Então, irmãos, quando Jesus Cristo manifestava o seu poder, o propósito dele era, sem dúvida nenhuma, aliviar os flagelos que as pessoas estavam suportando, mas mais do que tudo e acima de tudo, sempre, a vontade do Senhor é se manifestar salvificamente. Ele quer se manifestar como médico que cura, sem dúvida nenhuma, mas através da cura ele quer fazer aquilo que de melhor ele faz e deseja fazer, salvar a alma daquele cujo corpo agora está curado. Mas algumas pessoas, elas se satisfaziam com as bênçãos temporais. E ainda que Jesus estivesse ali disposto a lhes dar a bênção principal, eles não estavam em volta dele por conta dessa bênção. Eles não estavam receptivos a ele em função dessa bênção. Qualquer hora que Jesus falasse, quer que eu te curo? Era na hora. Qualquer momento que Jesus convidasse e dissesse, gostaria de um favorzinho, de uma benesse, de uma bênção, de uma graça assim, que te facilite a vida. Mas era na hora, multidões com mãos levantadas, dizendo, posso ser o primeiro? Mas às vezes não era essa a finalidade dele no encontro com as pessoas. Ele queria que elas abrissem o coração para que elas enxergassem a respeito delas mesmas aquilo que ele próprio enxergava a respeito delas, que a sua maior necessidade era de serem salvas, remidas, restauradas à comunhão com o Criador. Mas elas não tinham esse entendimento. Por causa disso, quando ele lhes oferecia salvação, surpreendentemente, embora fosse a coisa que eles mais necessitassem, eles diziam, não, essa exatamente eu não quero. As outras todas eu quero. O que mais que o senhor tem aí no pacote? Tem cura? Quero. Tem prosperidade? Quero também. Tem libertação de vulto, de vozes, de opressão, de possessão? Quero também. Pode mandar tudo. Como é que é o negócio? Está querendo me salvar? Não, isso aí eu vou deixar passar porque eu ainda não estou preparado. Muitos não queriam a salvação. E aí ele vai dizer, aqui, no discurso que está registrado no capítulo de número 8, ele faz uma declaração a respeito de si mesmo, que nós precisamos entender nessa noite. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E o que ele quer dizer com isso? De que luz ele está falando? Ele está falando de uma luz que dissipa a escuridão. A luz, quando chega, acabou o domínio da escuridão. Então, ele está dizendo, eu sou a luz que clareia o mundo, que dissipa as trevas do mundo. De que trevas, objetivamente, ele está falando? Nós vamos focar duas coisas, principalmente. Primeiro, as trevas teológicas. Porque quando Jesus Cristo manifestou-se em homem, em carne, na terra, ele não chegou aqui e pisou num solo que estava carente de religiões. Pelo contrário, a terra sempre teve uma pluralidade imensa de divindades e de cultos e de deuses e de religiões. Sempre. Desde os primórdios. As nações, elas se abriram para o politeísmo, para a adoração a múltiplos deuses. E então não há limite para a quantidade de deuses que as pessoas desejam inventar e diante dele se prostrar e os adorar. Então, quando Jesus esteve na terra na forma humana, ele não encontrou esse problema. Está faltando religião no mundo, está faltando fé no coração das pessoas, está faltando busca pelo espiritual, pelo sobrenatural. Não, isso tinha assim, de forma múltipla, de forma extraordinária.
Ele encontrou na terra muita religião e muita expressão de fé, muita demonstração de fé, direcionado a essas religiões e aos deuses proclamados por elas. Porém, era uma religiosidade cega. Era uma religiosidade fervorosa, mas cega. Era uma religiosidade conduzida nas trevas do desconhecimento do verdadeiro Deus. Eram práticas e atos de fé, de religiosidade, mas que não alcançavam o único que é digno de ser adorado, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. O único diante de quem todo ser que respira deveria se curvar, se dobrar e exaltar o grande nome dele. O único que é aquele que sustenta a vida na terra, que faz com que o sol se ponha e faz com que o sol nasça de novo, que faz com que uma estação seja substituída pela próxima e as coisas acontecem na terra dentro daquela ordem que ele mesmo estabeleceu. Ele é o Criador de todas as coisas e o que mantém todas as coisas da forma como a gente está percebendo. Mas os homens, eles buscam contato com o divino, com o sobrenatural, com o espiritual, mas pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. O Deus de fulano parece que é legal? Então tá, vamos partir para lá. Em algum momento o Deus de fulano não satisfaz? Estou migrando, estou indo para outro, estou mudando a camisa. Agora eu vou para o Deus de cicrano. E por aí vai. Porque no conceito humano, o que importa é ser religioso e ter fé. O que não tem muita necessidade de essa religiosidade e essa fé atingir o objeto correto, que é o nosso único e verdadeiro Deus. Então, quando Jesus Cristo olha para a humanidade na terra, ele vê essas trevas que outros olhos não enxergavam, que as outras pessoas não enxergavam, mas ele discerne bem tudo. E ele disse, o mundo está em trevas, trevas teológicas. As pessoas querem ser religiosas e elas querem ter um coração cheio de fé, nutrir a sua própria fé. Mas elas estão mantendo um culto cego, que não chega ao verdadeiro Deus. É um culto sem conhecimento. E então, muitas vezes, ele abriu a sua boca e ele dizia, eu vim mostrar para vocês quem que é o verdadeiro Deus. Quem me vê, vê o verdadeiro Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao verdadeiro Deus se não for através de mim. Ele estava o tempo todo dizendo, eu sou a revelação visível aos olhos de vocês daquele que é o verdadeiro Deus. Lá na frente, o escritor aos Hebreus diria a mesma coisa. Depois de Deus se haver revelado através dos profetas e através dos pais, através de tantos eventos miraculosos no Antigo Testamento, agora ele se faz conhecer através do Filho, Jesus Cristo, aquele elevou acima de todo poder, principado e potestade. Uma das razões primeiras que levou os judeus, inclusive, a rejeitar Jesus Cristo e a condená-lo à morte, foi essa insistente declaração que ele fazia, de ele ser Deus, de ele ser a revelação do próprio Deus. Mas é isso mesmo que ele é. Então não basta a gente ser religioso, não basta a gente ter fé. Se isso tudo não está focado na pessoa de Jesus Cristo, nós não vamos encontrar a resposta que uma verdadeira fé merece e precisa, que é a reconciliação e a convivência com o verdadeiro Deus. Se você ler comigo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo usa de outras palavras para dizer a mesma coisa. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Vamos ler de novo? Presta atenção. Porque quem? Deus, o Pai. Ele um dia disse que das trevas resplandecesse a luz. Quando que ele disse isso? Lá atrás, na criação do universo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que ele disse? Haja luz, e dissipou-se as trevas. Agora diz assim, foi ele, Deus o Pai, que resplandeceu aonde? Nos nossos corações, no profundo do nosso ser, lá no nosso íntimo, lá na nossa alma. Foi uma experiência particular, pessoal e profunda. O Deus Todo-Poderoso resplandeceu. O que é resplandecer? É encher de luz, a luz do conhecimento, a luz do entendimento afinal daquilo que é a verdade. Então diz que ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória do único que é Deus de verdade. Através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, as trevas que antes dominavam a minha vida e a sua vida, porque nós sempre fomos religiosos.
Nós sempre tivemos fé em Deus, é verdade ou não é? Mas em que Deus? A gente achava que era no Deus que deveríamos ter fé nele. Mas, na verdade, aquela religiosidade que nós tínhamos e aquela fé que nós professávamos, ela não nos colocava em comunicação com o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador da espécie humana e de tudo que existe. Não colocava de verdade. Tanto é que naquele tempo, apesar de tanta religiosidade e tanta fé, as trevas continuavam dominando a nossa vida. E aí, eu falo do segundo tipo de trevas que Jesus está mencionando aqui. As trevas teológicas são seguidas pelas trevas morais. Porque o conceito moral o conceito teológico é que alicerça o conceito moral. Só depois que uma pessoa tem realmente experiência com Deus verdadeiro e a sua alma é iluminada e ela conhece a glória do Deus verdadeiro, é que ela é capaz de fazer juízo de valor das coisas de acordo com o parâmetro bíblico. Por isso Paulo diz da experiência dele mesmo: o que eu antes julgava ser lucrativo, hoje eu reputo por perda, prejuízo, para mim não vale nada. O que eu antes achava que não dava lucro, que não tinha valor, agora eu vejo que nisso é que tem valor, que nisso que está a verdadeira riqueza. O que foi isso? Uma mudança de princípios, de conceitos e de valores. O que gera isso no ser humano? Uma experiência misteriosa, sobrenatural, profunda e sólida. Através de Cristo Jesus, o Pai ilumina o nosso coração, o nosso interior. Alguém nos vê depois de anos, quando nós andávamos de qualquer maneira, e nos vê agora crentes em Cristo Jesus, nos comportando como tal. E as pessoas dizem: mas quem fez isso contigo? Nossa, tu sofreste uma lavagem cerebral. Nunca que eu imaginava que você um dia virava isso. E a gente diz: quem fez isso comigo? Aí a pessoa pergunta: me fala, qual que é a igreja que fez isso contigo? E eu respondo: não foi igreja não tem poder para isso. Qual foi o pastor que fez isso contigo? E eu digo: não foi pastor não tem poder para fazer isso. Então me fala quem fez isso contigo, que eu vou lá tirar satisfação. E eu digo: olha, tu não chega lá, porque o lugar onde ele está acima de todos os reinos e todos os tronos e todos os lugares dessa terra. O lugar onde ele se assenta é o trono daquele que governa terra, céu, mar e as profundezas do inferno. Só um pode fazer isso com o indivíduo. Só ele pode entrar lá no íntimo de uma pessoa, onde está a parte imaterial de um ser humano, a alma. Quem chega lá, ele chega. Ele entrou na minha alma, ele entrou na sua alma. A nossa fé não está na superfície do intelecto, a nossa fé foi lá nas profundezas da nossa alma, acionada pela iluminação de Deus, através de Cristo Jesus na nossa vida. Isso é demais, meus irmãos. Esse mistério é tremendo. Porque a gente não adquiriria isso por nenhum outro meio, nenhuma outra fonte. O apóstolo Paulo está dizendo: Pai Todo-Poderoso, Ele fez isso contigo. Ele olhou as trevas que haviam dentro de você. E sabe o que Ele fez? Ele resolveu o problema dessas trevas. Fazendo como? Colocando, plantando, fazendo nascer Jesus Cristo dentro do seu coração. E por causa da presença de Jesus Cristo, aquelas trevas teológicas e morais são dissipadas da nossa vida. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é o nosso grande tesouro. Nosso grande tesouro. Não é o que Jesus vai nos dar, mas é o que Jesus é. Ele habita dentro de nós. Por isso, quando a gente vem para a igreja, começa a ouvir a pregação, a gente fica ligado, fica atento. E Deus fala conosco, fala ou não fala? Mas como é que hoje você discerne a voz de Deus e antes você não discernia? Antes você folheava a Bíblia para lá e para cá e não entrava nada. Você não conseguia entender patavina. Hoje não, hoje você nem vê passar uma hora que eu estou falando aqui na sua cabeça, ou qualquer que seja outro pregador. Porque a palavra de Deus, ela vai sendo levada ao seu coração e você discerne, você entende. Você compreende, você é levado à iluminação espiritual que te dá a compreensão das verdades espirituais. Isso é a presença de Cristo dentro de nós. Ele falou assim: eu sou a luz do mundo. E é uma coisa que talvez alguém possa dizer: mas ele está se achando, né? Eu posso dar testemunho dele, ele é isso tudo mesmo. Eu posso dar esse testemunho, quantos mais podem? Porque depois que ele entrou na nossa vida, depois dessa experiência real e sincera com ele, nós não conseguimos mais seguir qualquer religião. Quem que nos obrigou, como diz aí fora, a passar para crente?
Acabaram-se as nossas andanças por aí, atrás de uma religião, atrás de um Deus, atrás de uma nova descoberta. Acabou, agora ninguém mais nos engana. Nós sabemos só há um caminho, só Ele é o caminho. Finalmente a nossa alma sossegou. O que nós procurávamos, nós encontramos. Graças a Deus, a verdade do Evangelho está na nossa vida. Amém, irmãos? Quando ele olhou para a humanidade, ele viu trevas teológicas, ele viu o que justificava essas trevas teológicas. Elas estavam acontecendo por conta da ignorância no coração do homem. E então, por conta dessas trevas teológicas, não saber quem é Deus, o que Deus de fato é na vida das pessoas na terra, que todo ser humano tem que prestar contas diante dele do que faz com cada segundo de vida que Deus lhe concede. Porque cada dia que a gente desperta de manhã e os nossos pulmões aspiram e expiram oxigênio, nós devemos isso a quem? A nossa juventude, a nossa beleza, ao nosso dinheiro no banco? Nós devemos isso ao Criador. Como os meninos cantaram aqui agora. O único Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso porque só Ele é Deus. Nada se compara, nada se compara. E quase que eu morro sem conhecê-lo. Quase que tu morre sem saber a verdade. Enganado, iludido e arrastado por tantas possibilidades. Quase que tu morre sem saber a verdade. Que só tem um que é Deus de verdade. Que só tem um que é poderoso de verdade. E que Ele estaria pronto a entrar na minha vida e na sua vida. Quando Jesus aqui na terra viu toda essa ignorância espiritual, Ele entendeu. É por isso que os homens são o que são e vivem como vivem. Porque não tendo a noção correta de como é Deus santo e perfeito e poderoso, os homens se sentem confortáveis, agindo de forma indecente, indecorosa, desonesta, infiel, desleal. As pessoas não se culpam, desde que os resultados sejam produtivos, sejam favoráveis. É o tal ditado, os fins justificam os meios. Né? Se o fim disso é benéfico, então a maneira como se chega lá tanto faz. É o conceito humano, é o conceito humanista, é o conceito do homem sem Deus. Então o comportamento das pessoas segue como a gente está vendo aí na nossa sociedade. As pessoas se aprovam em coisas nas quais deveriam se envergonhar, mas elas se sentem extremamente confortáveis nelas. E se nós lhes perguntarmos, você vive assim, e é uma forma tão afrontosa a Deus, você não acredita em Deus? Elas vão nos falar categoricamente, é claro que eu acredito em Deus. E elas acreditam mesmo. Qualquer Deus. Só não é o verdadeiro Deus. Por isso elas não se acusam naquilo em que elas estão agindo de forma contrária à palavra do Senhor. Trevas morais, conduta totalmente fora do padrão para o qual Deus nos criou. Mas quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, Ele produz esse primeiro mistério, esse primeiro milagre, que é a iluminação do nosso coração para a glória do verdadeiro Deus. E a partir daí, Ele nos dá condições de conhecer e de ter condições de obedecer o padrão para aqueles que agora não estão mais dominados pelas trevas, mas em cujas vidas resplandece a luz do conhecimento do verdadeiro Deus. Isso está muito claro na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Como é que diz o versículo 15? E o 16? Então, está vendo qual que é o comando da palavra de Deus? Esse comando é para quem? É para a humanidade toda? Ela vai conseguir obedecer, acatar isso aqui? Quem é que consegue obedecer isso aqui? Aqueles que já não estão mais dominados pelas trevas.
Porque Jesus Cristo, quando Ele ilumina a vida de uma pessoa, Ele ilumina para verdades teológicas e para verdades morais. Porque o Deus verdadeiro que nós agora conhecemos é diferente de todo conceito que nós tínhamos de Deus. Quem que era Deus? Como é que Deus é? Deus é perfeito. Deus é perfeito e quer criar a sua família, conduzir a sua família naquilo que dentro da nossa limitação humana seja possível em nível de perfeição. É claro que nós não vamos ser perfeitos como Ele é no sentido total e cabal, porque Deus não tem um histórico de pecado, de vida dominada pelo pecado. Deus nunca pecou e nunca vai pecar, mas nós podemos ser santos a partir da nossa conversão, a partir do momento em que nós entendemos que a santidade que Deus requer de nós é a retidão, é a conduta aprovada pelo Senhor, é a conduta prescrita pelo Senhor, para aqueles que agora estão na luz. Então eu te pergunto, quantos de nós, pela misericórdia de Deus, já vimos sair da nossa vida as trevas teológicas e as trevas morais? Porque se as morais não saem junto com as teológicas, então nós não fomos iluminados de verdade. Porque a verdadeira iluminação do nosso coração nos compromete com Deus, nos liga a Deus. Nós simplesmente não conseguimos mais nos sentir confortáveis em conduta que esteja fora do padrão da palavra de Deus. Não quer dizer que a gente seja perfeito, que a gente não fale nunca, jamais. Mas toda vez que isso acontece, é um pesar imenso no nosso coração. Nós não nos acomodamos para ficar assim, não, assim vai ficar mais legal. Eu não vou me sentir desconfortável com esse pecado se eu me acomodar desse jeito. Não, a gente simplesmente expurga o pecado da nossa vida. Porque a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, o nosso prazer em viver com Deus, vai nos conduzindo. Porque é acionado dentro de nós a moralidade divina. A moralidade divina, ela é acionada na nossa alma. Naquele momento em que Jesus Cristo penetra no profundo da nossa alma, lá no íntimo do nosso ser, e Ele clareia a nossa vida interior. A partir dali, a gente vê, contempla a glória do verdadeiro Deus. E a gente, como Isaías, na experiência dele no templo, quando contempla a glória do verdadeiro Deus, Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, miserável homem que eu sou. E então ele recebe uma revelação dos céus dizendo: calma, tu não serás fulminado, tu serás purificado, tu não serás detonado, tu serás libertado, porque agora tu foste alcançado, tu deste a sorte e a alegria de seres alcançado pela luz que dissipa as trevas. A conduta agora de uma pessoa que Deus está vivo na alma dela é uma conduta que não da noite para o dia a gente vai se adequar e se ajustar e ficar lindo e maravilhoso, mas dia após dia é para lá que a gente está indo, é nessa direção que a gente está indo, da purificação, da vida correta, da vida santa. Isso é agora o nosso código de conduta. Não tem que ninguém nos obrigar, não tem que ninguém ficar nos espetando, nos empurrando. O nosso coração pede por isso, a nossa alma redimida, vivificada, tocada, tomada pela presença de Deus, ela deseja isso. Ela deseja santidade, ela tem prazer na comunhão com Deus, ela busca contato com o Todo-Poderoso, ela se agrada de experiências espirituais. Não é uma delícia servir a Deus, meus irmãos? Eu preciso te perguntar isso, porque tem gente aí fora que está com pena de você, dizendo que você está perdendo os seus melhores dias sentado no banco de uma igreja, escutando pessoas que ficam enchendo a sua cabeça de ladainha. E eu sei o que eu preciso pensar, mas eu quero saber o que você pensa. Você se sente feliz porque o Evangelho te alcançou? Você reconhece a tua felicidade porque as trevas não dominam mais a sua vida? Você tem noção do que é saber quem que é Deus de verdade nessa terra? Você tem noção do que é não ser mais arrastado para um terreiro aqui, para outro terreiro ali, para um altar aqui, para outro altar ali, e ficar assim, levado por todo o vento de doutrina e de ensinamento? Você, quando vem essas propostas, poder abrir a sua boca e falar: vai atrás de outro que ainda está em busca, porque eu já achei o que eu estava procurando. Eu achei o Deus de verdade, o Deus poderoso, o Deus que cuida de mim. Eu só existo porque Ele existe, e eu existirei eternamente porque Ele existirá eternamente, e Ele me assumiu como filho, e eu assumi Ele como meu pai, e eu estou sendo conformado à imagem dEle, porque assim como Ele é, um dia eu serei. Aleluia!
O Evangelho é o nosso tesouro, meus queridos. A experiência com Cristo é a maior riqueza da nossa vida. Nós estamos em crise, o Brasil está em crise, pois é. E como que o nosso povo está sofrendo por causa dessa crise? Só que o nosso povo está em crise muito mais séria do que a financeira há muitos séculos. É a crise moral. E por essa o nosso povo não está sofrendo. Essa que deveria fazer o nosso povo perder o prazer de se aprontar para ir para as baladas, com essa o nosso povo não está sofrendo. O nosso povo não lamenta a crise moral. E é a pior, é a mais perversa. Ela é mais prejudicial do que a crise financeira. Mas o povo só sofre quando toca no bolso. Aí está todo mundo aí, ó, desesperado, porque o Brasil entrou em crise, ui, e agora o que vai ser? Crise financeira é a menor, é a menos importante de todas. A pior delas, o Brasil está atolado nela, e não se ressente por isso, não se entristece por isso. Mas há um povo nesse Brasil, há uma população, há uma parcela da população desse Brasil, de pessoas que eles não estão afundados e atolados nessa crise moral. Estiveram um dia estiveram lá, tão imundos, tão sujos, tão mal cheirosos quanto estão a nossa população que está alienada de Deus. Mas esses foram resgatados por Jesus, a luz do mundo, por Jesus, a verdade eterna de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Só tem um problema. Esse povo, cuja vida agora não está mais nas densas trevas, mas foi iluminado por conta da presença de Cristo Jesus. Esse povo ainda coexiste, coabita, transita na face da terra com pessoas que ainda estão nesse estado. Porque eu te pergunto, Jesus tirou as trevas teológicas e as trevas morais do planeta? Analisa bem o que eu estou te perguntando. Jesus é a luz do mundo. Ele disse isso e eu sei disso. Agora eu te pergunto, ele sendo a luz do mundo, ele tirou as trevas teológicas e morais do planeta? Não, está diante dos meus olhos e dos seus. A maneira como as pessoas vivem mostram para nós que elas estão ainda dominadas pelas mais densas trevas, desconectadas de Deus, sem comunhão com Deus e sem uma visão divina a respeito das coisas que lhes cercam, sem discernimento nenhum. Eles estão indo a galope em direção ao abismo, no qual eles vão acabar de destruir a sua vida, a sua história, as suas famílias e tudo de bom que eles possam ter. O planeta ainda está dominado por trevas densas, grossas, trevas teológicas e trevas morais. Aí estou eu, aí está você, graças a Deus, já iluminados, porque Jesus, a luz do meu mundo, está na minha vida, a luz do seu mundo está na sua vida. Amém? Então olha o grande conflito que nós vivemos. Nós vivemos e interagimos com pessoas ao nosso derredor que na vida delas ainda prevalecem essas trevas. E para elas tudo aquilo que a gente crê ou que a gente faz está fora do contexto da sociedade. E está mesmo. E tem que estar mesmo. Porque nós não temos compromisso com o contexto dessa sociedade. Nós temos compromisso com o contexto do reino dos céus. E é para com ele que nós temos que estar alinhados, conectados, harmonizados. Então eles estão ao nosso derredor, ainda dominados por essas trevas, e eles não se contentam em nos recriminar, nos discriminar e nos desprezar. Eles vêm tentar nos contaminar de novo e nos arrastar para as trevas nas quais eles se sentem tão confortáveis. Pedro, num texto de uma das suas epístolas, ele fala disso. Ele fala daqueles que antigamente eram nossos parceiros, aliados, companheiros, nas obras infrutuosas das trevas. Nós saímos juntos para as gandaias, nós saímos juntos para as bebedices, nós saímos juntos para as coisas imorais. Só que Deus, ele iluminou o nosso coração através de Cristo Jesus. E depois desse milagre, nós não conseguimos mais ir junto com eles. Nós não sentimos mais que fazemos parte daquelas coisas. As coisas que os divertem não nos divertem mais. As coisas que eles falam não agradam nossos ouvidos mais. As coisas que eles postam no Face, nós não queremos compartilhar e que eles compartilhem conosco. Porque agora há dois mundos existentes na Terra, antagônicos.
que não se interligam, não se comunicam. É impossível eu pertencer aos dois reinos simultaneamente. Ou eu estou em um, ou eu estou no outro. Não há como ser mais ou menos do reino das trevas, ou mais ou menos do reino da luz. Ou eu estou em um, ou eu estou no outro. E se eu estou no reino de Cristo Jesus, o reino da luz, onde as trevas já se dissiparam, eu sei que é nesse reino que eu tenho que pertencer. O que Jesus falou ali no capítulo 12, versículo 36, que nós lemos de João? Ele diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que assim continueis sendo filhos da luz. É um alerta, é um alerta. Ele diz: ainda há luz na sua vida, ainda há conhecimento de Deus no seu coração. Vamos lembrar, não, um dia aconteceu, foi uma explosão de glória dentro da minha alma. Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Aquele dia eu tomei essa decisão. É para Ele que eu quero viver. Maravilha, todo o seu ser resplandecendo a glória do Senhor. Primeiro amor, lembra disso? Primeiro amor, pura gratidão, aquele sentimento de nossa, graças a Deus, agora eu estou num lugar seguro, graças a Deus, agora eu estou num lugar seguro, eu não vou ser arrastado para esse mundo, e muito menos para o inferno, graças a Deus, Jesus me alcançou. Nosso Pai, quase que não deu, quantas vezes Ele veio e eu fugia, Ele veio e eu fugia, Ele veio e eu fugia, mas graças a Deus, Ele não desistiu de mim, e aí eu abri meu coração, e Ele entrou, e Ele iluminou, e Ele expulsou as trevas que haviam em mim, graças a Deus. Lembra do tempo do graças a Deus, do fundo da alma, quando a gente pensava, olha do que eu escapei, olha do que eu escapei. Eu poderia estar ainda lá acorrentado pelas obras infrutuosas das trevas, as artimanhas de Satanás, um bicho muito mais forte do que o ser humano, e eu não poderia me libertar dele, mas graças a Deus, Ele entrou no meu coração, Ele iluminou a minha alma. As pessoas não entenderam quando eu falei, agora eu sou de Jesus, elas não entenderam, eu não estou nem aí, eu sei do que eu estou falando. Ele entrou na minha vida, Ele iluminou meu coração, Ele colocou a luz espiritual na minha vida, e por causa disso, eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí Ele pergunta assim: você ainda tem essa luz? Você ainda tem essa luz? Essa luz está aí, latente na sua vida. Você sabe quem é o seu Deus. Você conhece o seu verdadeiro Deus. Você conhece a vontade dEle para você. Você conhece o padrão de conduta dEle para você. Ele falou assim: você ainda tem luz? Então ande na luz. Você ainda tem luz? Prova, ande na luz. Você tem a luz da verdade do Evangelho. Você tem a luz da presença do Deus glorioso na sua vida. Então Ele diz: prova, ande na luz. Mas não é automático? Não é automático. Sabe por quê? Porque você está convivendo com pessoas que não têm nenhuma fagulha dessa luz na alma delas. E elas estão buzinando no seu ouvido todo dia e toda hora. Elas estão no seu ouvido todo dia e toda hora. Elas estão o tempo todo mandando mensagens subliminares para a sua mente, para tentar produzir em você um desconforto, uma insatisfação na sua vida religiosa, na sua vida cristã, querendo mostrar para você que as coisas lá fora são encantadoras. Elas são encantadoras. Elas estão vindo vender o peixe delas, elas estão vindo com as obras das sombras, e elas tentam nos envolver com aquelas sombras que dominam a vida delas, e de repente a gente olha para a gente mesmo e a gente pensa: nosso Pai, eu estou aprendendo a gostar de novo de escutar essas conversas, eu estou aprendendo de novo a gostar desses ambientes. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Eu estou me divertindo com essas coisas outra vez. Eu até pouco tempo eu era tão espiritual que eu queria distância dessas coisas, mas eu olho para mim mesmo agora e eu estou vendo, as trevas estão me chamando, as trevas de novo estão tentando me atrair, as trevas de novo estão tentando me arrastar para uma conduta moral dominada pelas trevas, ainda que com conhecimento correto de Deus agora, mas uma conduta moral que não combina com o conhecimento correto de Deus. O mundo dominado pelas trevas tenta nos arrastar de novo para as sombras nas quais eles vivem. E onde é que eu tenho andado? E onde é que você tem andado? E por que caminhos nós temos seguido? E ao redor de que mesas nós temos nos assentado? E que canções têm fluído dos nossos lábios, irmãos?
E que imagens nós temos postado diante dos nossos olhos, meus queridos. E que conversas nós temos permitido entrar pelos nossos tímpanos. E de que conversas nós temos gargalhado e achado tanta graça. Será que as trevas não estão de novo envolvendo as nossas vidas? Enquanto tendes luz, crede na luz. E se credes na luz, fique andando na luz. Fique firme com teu pé na luz. Não se desvie do caminho da luz, que é o caminho de uma moralidade que Deus aprova, que Deus mantém como ordem, como mandamento para a sua vida. Enquanto tendes luz. Porque algumas pessoas facilitaram tanto que a luz se apagou completamente na vida delas. Facilitaram tanto, deram tanto mole para o pecado, deram tanta bandeira na vida. Elas quiseram ser, autossuficientes, aquele negócio de pregação não me domina, pregador não me domina, igreja não manda em mim, pastor muito menos. E quer saber de uma coisa? Estou desviado não, estou na igreja todo domingo. Mas sabe que a luz está se apagando dentro do seu coração. A luz do compromisso com o verdadeiro Deus, de uma moralidade que combina com o entendimento de quem é o verdadeiro Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, antes que nós comecemos a cear, que essa é uma noite de concerto com o nosso Senhor. Que essa é uma noite de uma oportunidade que Deus está nos dando. Talvez para alguns aqui a última delas. Talvez para alguns aqui a última delas. Nós vivemos em teste nessa terra. Deus está preparado para nos confiar coisas muito mais elevadas do que já tem confiado. Porque Deus tem tesouros liberados para o seu povo na face da terra. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou te falando de um tempo em que o Espírito Santo está disposto a intensificar a intimidade dele com seus filhos nessa terra. Porque ele sabe que nós aqui nessa terra precisamos ser renovados e tomados pelo Espírito Santo frequentemente, para que as nossas forças sejam novamente restauradas e a nossa vida volte a ficar alinhadinha com o propósito de Deus para nós. Mas Ele não forçará ninguém a isso. Ele está aqui conosco por meio da sua palavra, dizendo para nós: aquele que quiser, eu te tomo hoje pela tua mão direita e eu te digo, eu sou contigo. Não te pasmes nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Mas nós precisamos firmar nosso compromisso com o Senhor, confirmar o nosso propósito com Deus. Senhor, eu não sou mais igual os lá de fora. Os lá de fora, eles vão como os mais inocentes, arrastados para o abismo sem fim. E eles não têm noção do que os espera lá, mas eu já sei. Eu não posso brincar com esse mundo. Esse mundo é forte. O pecado é forte. Satanás tem força. Tanto é o estrago que a gente está vendo aí diante dos nossos olhos. Nós escapamos de lá, meus queridos. Nós tivemos a alegria, a felicidade de escapar de lá. Agora Jesus nos fala: você tem luz, a luz da verdade está na sua vida ainda? Ou você já perdeu isso também? Ou já entraram tantas conversas nos seus ouvidos que você recebeu e aceitou, que você agora já questiona se existe mesmo um Deus verdadeiro, se Ele realmente se reúne com o seu povo, quando o seu povo está ali adorando, se de fato quando esse povo fecha os olhos e começa a orar, existe mesmo um Deus que escuta. Isso tudo já entrou em questionamento na sua mente? Que pena, então a luz já está indo embora, de verdade, totalmente. Você está um passo de morrer definitivamente, se tornar um apóstata, uma pessoa que abandona a fé e perde a maior oportunidade da sua vida. Mas talvez ainda haja esperança, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que tem vida de Deus dentro dele, do que ele precisa para ser renovado? Basta o cheiro das águas. Basta o cheiro das águas. Ao cheiro das águas ele brotará outra vez. Ele será renovado outra vez. Basta o cheiro das águas. E esse que é de Deus é renovado, é restaurado e é fortalecido na presença do Senhor. Ainda tem luz dentro de você. Por favor, fique de pé no seu lugar e comece a buscar o Espírito Santo de Deus e dizer: manda o cheiro das águas, Senhor. Manda o poder do alto na minha vida. Luz do mundo, Jesus. Luz do meu mundo, Jesus. Luz da minha vida. Ore, ore e clame por Ele e peça graça para a sua vida. Peça força e vigor. Peça a Ele que restaure o seu interior.
Volte-se para Ele nessa noite. Ele diz assim: ainda tendes luz, crede na luz, ande na luz, abrume-se na presença do teu Deus. Deixa que a glória do Senhor te toque, deixa que a glória do Senhor te ilumine. Os irmãos do louvor vão estar aqui adorando com uma canção, enquanto você busca o renovo, busca a restauração. As trevas estão em volta de nós, as trevas dominam tantas pessoas. As trevas não vão me pegar outra vez, as trevas não vão te pegar outra vez. Busque a face do Senhor, igreja. Tu és chamado para ser santo. Tu és chamado para ser santo. Tu és chamado para ser santo. Deixa a glória de Deus resplandecer no teu íntimo. Deixa a glória de Deus resplandecer no teu coração. Outra vez. Deixa a glória de Deus brilhar na sua alma. Outra vez. É concerto, igreja. É concerto com o Senhor. Aleluia. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Dá vida outra vez. Dá vida outra vez. Ilumina, Senhor, o teu povo. Ilumina o nosso ser interior. Que toda a nossa alma seja tocada, seja restaurada, seja alimentada. Tu és a luz do nosso mundo. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito de Deus. Aleluia. Nesse lugar. Aleluias. Poderoso Deus.